Jesus, amém? Pode se sentar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe até aqui, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor irá fazer durante esses 3 dias, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu nem sei se eu cumprimentei vocês direito, né? No começo, né? Hoje eu confesso que eu estou meio nervoso. Não sei porquê. Mas, mais uma vez, né, tem algumas pessoas que chegaram um pouquinho depois, né? Sejam muito bem-vindos ao 6º Encontro das Águas. E sem mais delongas, recebi uma notícia um pouquinho triste agora de tarde. Nós temos um irmão que ele é, como é que eu vou dizer? Ele é um membro oficial do Encontro das Águas, que é o irmão José Stelmar, e ele canta, né, e ele faz os playbacks no intervalo entre as ministrações. Infelizmente ele não vai estar aqui com a gente hoje, ele ficou enfermo. Quem sabe vai estar com a gente na quarta-feira. Então vai ser um pouquinho diferente esses primeiros 2 dias do Encontro das Águas, né? Vamos ter a falta do Zé. Mas sem mais delongas, então eu quero chamar para frente aqui o Márcio, né? O pastor Márcio. O Márcio da PRI. Eu estava comentando ali nos bastidores que o pastor Márcio ele tem uma característica que mais ninguém vai conseguir roubar isso dele, né? Uma ligação que ele tem com o Ministério Vindo das Águas, que é o fato de ele ter sido a pessoa que criou a logomarca do Ministério Vindo das Águas. Quando o Ministério Vindo das Águas nasceu, Deus nos deu uma palavra, um texto bíblico, que foi 1 Coríntios 13:13. E lá está escrito assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, mas o mais importante é o amor. E aí eu compartilhei isso com ele, eu falei, o mais importante é o amor. Então, eu sinto que a marca do Ministério Vindo das Águas, número 1, é o amor. Precisa ser o amor. Então, essa é a inspiração para você criar a logomarca. E aí ele, com papel e caneta, não tinha essa tecnologia de hoje em dia, né? Com papel e caneta, ele pegou e desenhou um coração em formato de águas, né? E essa é a logomarca do Vindo das Águas. Não tem aqui para reproduzir para vocês aqui. Depois eu mostro para vocês em outra ocasião. Mas quem criou foi o Márcio, né? E o Márcio é um filhão na fé do pastor Marclodes. E pela primeira vez nós vamos ter ele aqui com a gente no Encontro das Águas. E tem um testemunho muito lindo, uma história de superação. Eu tenho certeza que Deus vai usar ele tremendamente para essa abertura, né? Do 6º Encontro das Águas. Amém? Vamos estar orando, escreva essa mão, vamos estar orando pela vida do pastor Márcio. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, pela vida do Márcio, Pai. O Senhor tem usado como instrumento nas tuas mãos esse tempo, Senhor. Nós te agradecemos pela vida dele e te pedimos que o Senhor continue usando ele como o Senhor tem usado ao longo do tempo, Senhor. Que ele possa ser um instrumento poderoso nesse dia para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, boa noite a todos. Graça e paz. Que bom estar aqui, né? Com os irmãos, em comunidade, aleluia. Eu viso muito, hoje eu viso muito isso, né? Eu agradeço a Deus por essa forma de pensar. Algo que eu não tinha, algo que eu não prezava muito, a questão da comunhão, de estar junto, né? A igreja em comunhão. Então, Deus foi, em um pequeno, vamos dizer, período de tempo, em questão de, eu acredito, 12 anos que eu estou com o pastor Marclodes ali, acho que foi a base da onde que Deus realmente foi ministrando no meu coração sobre a questão de comunidade, né? E isso é bom demais estar com os irmãos aqui, né? Louvando a Deus, estar juntos, né? Isso é precioso diante de Deus, é isso que Deus deseja para nós como igreja, amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos pastor Márcio, né? Estamos lá na casa do pai, com o pastor Marclodes, né? Faz um tempo já, 12 anos, como eu já falei. E tem minha esposa Priscila, né? Tenho 3 filhos, o César com 15 anos, o Daniel com 11 e mais o Salomão, que hoje está com Jesus, né? Já faz um bom tempo que ele
deixou nós de estar com Jesus. Mas glorifica a Deus porque Ele sabe tudo o que faz. A gente não sabe nada, não conhece nada, não conhecemos, não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor sabe todas as coisas. Né? E é bom saber que o encontro das águas, né, visa muito, né, o lavar da palavra, que a Bíblia fala, né, que é onde nós somos lavados, né, pela palavra do Senhor, onde Ele ministra, onde a gente bebe dessa água que Ele nos dá, e aí de nós fluirá rios de água viva para a glória do Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Então vamos entrar, vamos estar entrando na palavra. Acho que tem 25 minutos. Nós vamos estar compartilhando um pouco da palavra de Deus aqui, né? Esse tempo tão precioso. Então, se você abre sua Bíblia, né, em João 16, Evangelho de João. Aleluia. Evangelho de João, versículo 33. Amém? Glória a Deus, todos abriram. Em João 16, 33 diz assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus aqui dizendo. Amém? Amém? Glórias a Deus. Amados, Deus tem um lugar para nós. Deus tem um lugar para cada um de nós, onde nós encontraremos essa paz. Eu acredito, meu irmão, que esse lugar de paz já está pronto. Já está pronto para cada um de nós. Ele já preparou esse ambiente, esse lugar de paz para cada um de nós, para que nós pudéssemos descansar nele, esperar nele, ter paz nele. O que nos tira desse lugar? Normalmente é a ansiedade de querer resolver as situações. Mas ele diz aqui algo que vai acontecer, são as aflições. As aflições é que vai acontecer com cada um de nós. Não importa. Muitas vezes vai ser no casamento, no relacionamento conjugal. Muitas vezes vai ser com vizinhos, na rua, na estrada, dirigindo o seu carro. Você vai passar por aflições. Isso é certeza. Isso não é algo que fala, não, será que vai? Não, vai acontecer. As aflições elas estão aí. Mas ele falou assim que há um lugar de paz. Há um lugar de tranquilidade para você, onde você pode colocar o seu coração para que você possa descansar. E muitas vezes vamos passar por várias situações. Várias situações. E nesse lugar de paz, o Senhor vai te direcionar a se posicionar, a caminhar da forma que Ele deseja que você caminhe. Porque se existe um lugar de paz, existe uma forma de você habitar nesse lugar de paz. Onde você vai colocar o seu coração, onde você vai descansar, vai deixar Deus agir no teu lugar. Mas normalmente, nós temos o quê? A ansiedade de querer resolver. A ansiedade de querer trazer solução. Solução nesses conflitos que nós temos. Porque muitas vezes em casa, não sei se todos passam aflições, dificuldades, muitas vezes no relacionamento conjugal, ou na educação do seu filho. Porque muitas vezes a gente perde a paz no sentido de que ele não está fazendo segundo o que eu estava esperando que ele fizesse. Ela não está agindo da forma que eu estava esperando que ele fizesse. Ou seja, eu coloquei uma expectativa
naquele momento. Só que não é do nosso jeito, não é do seu jeito que as coisas vão acontecer. O milagre de Deus acontece quando você descansa seu coração. Quando você resolve esperar nele. Principalmente no relacionamento com os irmãos da igreja também. É outro ambiente que muitas vezes eu, pelo menos, fugia desse ambiente, porque muitas vezes vai ter conflitos. Vai ter momentos que vai ter o atrito. Porque quando você conhece, começa a se aproximar e conhecer, a pessoa muitas vezes não vai fazer aquilo que você esperava que ela fizesse. Ela não vai falar aquilo que você espera que ela fale. E nesse ambiente, o Senhor deseja fazer o quê? Que você tenha paz. Paz nele. Para que você possa esperar que as coisas aconteçam conforme a vontade dele. E nessa paz você tem a oportunidade de viver a palavra de Deus. Porque é nesses atritos, principalmente conjugal, que é um ministério onde eu tenho atuado, eu e minha esposa temos atuado no Ministério Casa do Pai, é que mais temos dificuldade de relacional. Porque na igreja a gente vem, vai para casa, muitas vezes cumprimenta, não nos aproximamos muito, mas no casamento não tem como. No casamento você vai acordar todos os dias, você vai deitar todos os dias, você vai ver, ela vai conhecer você, cada um vai conhecer as suas atitudes. E na maioria das vezes ela não vai fazer, ou ele não vai fazer conforme a gente tem expectativa. Então temos que deixar a expectativa e viver por esperança. A esperança que o Senhor está trabalhando. O Senhor está atuando na vida do nosso cônjuge. O Senhor está atuando na igreja. Ou seja, vou ter que descansar. Porque a maioria das vezes o irmão não vai dar a resposta que você esperava. Vamos chamar os irmãos para a igreja para limpar. mas a maioria não veio. Vou começar o quê? Reclamar. Mas não veio. Falou que não sei o quê. E eu vejo esse ambiente, é um ambiente propício para que nós possamos ter paz. Um ambiente propício para que nós venhamos descansar no Senhor. Se não veio, nós fazemos. É você tomar a atitude de você, a esposa não lavou a louça, vou lá e lavo. O marido não varreu, vou lá e varro. Mas normalmente a gente não tem paciência para esperar, para fazer. A gente quer que seja do nosso jeito, da nossa forma. E aí sofremos por causa dessa ansiedade de que as coisas sejam conforme a nossa vontade. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 diz assim: e também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Irmãos, Deus está assistindo você em suas fraquezas. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe onde nós somos fracos. Só que diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. O que basta de nós é confiar nele. É buscar trazer alegria aos olhos do Senhor. Para que nos fortaleça em nossas fraquezas.
Ele está te vendo na sua fraqueza. Assim continua o versículo, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes não sabemos orar. Muitas vezes a gente vai olhar assim mesmo. Eu nem sei o que eu falo para Deus. Ou eu mato, ou eu faço cima, balde. Eu não vou saber o que fazer. Mas o Espírito de Deus te assiste. Coloque seu coração no Senhor. Coloque seu coração diante dele. Como eu falei, nosso filho, terceiro filho, Salomão, ele tinha 15 dias quando faleceu. Nós nunca imaginávamos, eu falava assim, não, isso não ia acontecer com nós. Nós tínhamos essa ideia. Não pode, nós somos filhos de Deus, como? E quando ele se foi, nós passamos por um baque assim, de realidade. Que mesmo estando na igreja, mesmo convivendo, caminhando com o Senhor, as situações podem acontecer. A situação pode vir nos afrontar de uma forma que a gente fala, Senhor, eu não consigo. Então o Senhor está assistindo você em sua fraqueza. O Senhor está te vendo. E uma das coisas que, sem perceber, mas nós, com o tempo, nós aprendemos, é o versículo de Efésios 5:21. Efésios 5:21 diz assim. Pode abrir só aqui. Efésios 5:21 diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Irmãos, foi o momento que mais sentimos o carinho e o cheiro da igreja, do corpo de Cristo. Porque é um momento assim tão impactante que muitas vezes as pessoas estão tão sozinhas, tão solitárias, que elas não vão saber muitas vezes o que fazer. E os irmãos, a casa do pai, ela abraçou nós assim, de uma forma assim que sentimos o abraço. E se sujeitar uns aos outros é você estar disposto a esse lugar de comunhão, de estar próximo, de viver essa unidade que Cristo quer que nós vivamos. E ali o Senhor nos fortalece, porque um apoia o outro, um ajuda o outro no momento mais difícil. Então essa é uma comunidade que o Senhor realmente fortaleça vocês. Edifiquem vocês nesse lugar de sujeitar um ao outro, porque é difícil muitas vezes, mas esse lugar que é chamado nós somos chamados para nos sujeitar, é sujeitar ao quê? A viver a vontade de Deus. Aí eu cumpri aquilo que Deus quer que eu cumpra. Que é o quê? Agir em amor, em misericórdia, perdão. Então eu vou sujeitar ao Senhor para que cumprir o propósito de Deus na minha vida, nas nossas vidas. E ali a igreja é fortalecida, nós somos edificados nesse amor. E tudo nos fortalece. Amém, irmãos? Amém. Que nós possamos, assim, como igreja, realmente andar nesse lugar de unidade. Se você ainda não desceu no seu coração ainda, então muitas vezes a gente tem dificuldade mesmo de nos relacionar. Temos dificuldades. E muitas vezes não quero
fugimos desse lugar. Porque não queremos atrito, nós não queremos conhecer o outro. Fugimos desse lugar que o Senhor nos chama. Mas o Senhor tem chamado você. Aproxime do seu irmão. Conheça ele. A Bíblia chama para conhecer a verdade nos libertará. Ou seja, conhecendo a Cristo. Então Cristo nos liberta. E da mesma forma, na comunidade, os irmãos. Nós nos conhecemos e somos chamados a viver a graça, a misericórdia. Saber que a tamanha graça veio sobre a nossa e minha vida. Então eu também tenho que ter tamanha graça pelo meu irmão. Tanta misericórdia o Senhor derramou por nós. Eu não estaria aqui, você não estaria aqui, meu irmão, se o misericórdia de Deus não tivesse te alcançado. Então nós precisamos ter misericórdia também uns pelos outros. Saber que aquela pessoa é mais fraca, ela não compreendeu ainda, então eu tenho que ter paciência, eu tenho que esperar, eu tenho que aprender a esperar o tempo de Deus, na vida do nosso irmão, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, sempre orientando, né? Procurando sempre se aproximar e ter um diálogo, conversar. Porque nossos filhos é algo que a gente precisa conversar muito com eles. Muitas vezes eles estão com a cabeça muito cheia, muita informação lá fora, somente na adolescência. Então precisamos nos aproximar deles e ver o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando. Poder orar por eles. E é somente se conhecendo seu filho. Amém? Amém. Glórias a Deus. Fico feliz por vocês, fico feliz pela igreja, pela comunhão, por cada um aqui, por estar aqui com vocês. Deus nos dê graça, tudo do seu amor, para que nós possamos amar a partir dele. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então, acho que agora o pastor Christian também nos conhecemos faz um bom tempo e nós fizemos um encontro de casal junto. Lembra do encontro de casal? Foi bem precioso aquele período, aquele tempo gostoso com a pastora Pati, né? E aprendemos muito com eles, e assim foi uma comunhão ali bem intensa, né? Aleluia. Obrigado pela confiança, né? Poder convidar nós aí, nós participamos naquele louco. E estamos aí até hoje, nos conhecendo mais. Amém? Deus abençoe a todos. Amados, eu não sei nem como dizer, mas para mim como pastor, de todas as experiências que a gente tem, de tudo que a gente aprende, eu sempre digo que não existe nenhuma dor maior do que a dor da perda de um filho. Só uma mãe ou um pai que perdeu um filho é que vai entender o que é perder um filho. E eu digo que essas pessoas, elas são privilegiadas porque elas conseguem entender o que o pai sentiu no momento que Jesus foi crucificado naquela cruz. Porque custou muito para Deus sacrificar o seu único filho. Doeu muito no coração de Deus sacrificar o seu único filho por amor a todos nós. E só uma mãe e um pai que perderam um filho vão conseguir entender o que Deus sentiu naquele momento quando Jesus estava morrendo naquela cruz. E o Márcio e a Priscila tiveram que enfrentar essa grande experiência da perda de um filho com 15 dias de vida, né? E está aqui de pé, seguindo em frente. Então, a honra e a glória toda pertence a Deus, mas que bom que Deus nos dá a conhecer pessoas assim, que apesar de enfrentar uma adversidade tão grande quanto essa, permanecem firmes e constantes, como diz o meu pai, sempre. Então,
Louvado seja Deus pela tua vida, né? E é uma alegria poder ter você com a gente aqui. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Na sequência eu vou chamar mais um netinho, né? A Bíblia diz que nem o que planta, nem o que rega coisa alguma, né? Mas Deus nos deu essa graça de alcançar algumas almas para Jesus. Vai estar falando aqui por último hoje, o pastor Maclodes, né? E o pastor Maclodes reproduziu, irmãos, né? Na igreja dele, lá, o Ministério Casa do Pai, tem até o troféu reprodutor, né? Quando o camarada fica engravida, né? Vai ser papai, vai ser mamãe, eles têm o troféu reprodutor. Eu quero essa moda, pega, hein? Quero trazer esse troféu reprodutor aqui para a galerinha também.